Rádio CPT, Memórias de Elbe. Nós iniciamos um programa e agora vamos continuar um programa adiantando a história dessa família Lenbauer, que tem tantas pessoas envolvidas positivamente no trabalho da igreja no Brasil. E, inclusive, nós temos hoje aqui o Oscar e tem o irmão dele, o Mário, e também já tem pósteros, se tiver, depois tu dá um toquezinho, né, Oscar? Eu só tenho essa quantidade aí, então seriam 3, mais um, o pai de vocês, e depois, então, se continua. E hoje nós vamos começar com o terceiro pastor que veio no ano de 2015, 1915, né? Um no 13, outro no 14, esse no 15, e que ele ficou bastante conhecido pelo trabalho que realizou. E como nós dissemos no início do programa, no primeiro programa, que toda essa história do soja está sendo muito comentada nesses dias que a gente está fazendo essas gravações, que é no mês de maio do ano 2022. Então, Albert Ernst Heinrich Lenbauer, ele nasceu no século anterior ainda, anterior a esse nosso agora, em 1891, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, no estado de Missouri, estudou lá no seminário, e ele foi pastor de uma congregação. E essa congregação, nós falamos antes, ali na hora das fotografias, que essa congregação é interessante. Ele foi o pastor daquela congregação, fez toda a história do soja, e depois dele foi o meu sogro, que é o professor Friedrich Klaus Otten, e depois do professor Friedrich Klaus Otten, os que assistem esse programa vão ver que tem um tal de Eugênio Dornheimer. Esse continuou naquele lugar lá. Então, esse lugar que chamam, tem vários nomes, né? Ele é linha 15 de novembro, Ubiretama, e também recebeu justamente do senhor Albert Ernst Heinrich Lenbauer um nome especial, que eu vou deixar o Oscar, então, explicar esse nome especial que tem lá, um nome alemão, que eu acho que já andaram fazendo umas pesquisas. O que é o significado desse nome? Urvanfried, é isso? Isto. Bom, eu não sei exatamente, mas já ouvi dizer que, na verdade, é um lugar em que se promovia o desenvolvimento e a paz. Urvanfried. Positivamente. Positivamente. Né? Positivamente. É isso mesmo. E interessante que quando ele chegou lá, em Colônia Guarani, ele até explica como é que se escreve, como se pronuncia, quando ele fez o livrinho dele em alemão e depois em inglês também, de como é que se pronuncia esse Guarani. É muito engraçado alguém falar para os seus conterrâneos, né, a pronúncia dessa palavra. E ele foi para aquela colônia no meio de teuto-russos, que vieram para o Brasil naquela época e eram, na verdade, fugidos de lá, procurando um novo lugar para desenvolver a sua vida. E ainda estava tudo muito incipiente, muito desorganizado, né? E ele ajudou, então, a tentar ver, e todo aquele que receberam aquelas terras lá, de organizar. E ele fala sempre numa cuca que a gente corta em fatias, em que eles abriam estradas para que todos tivessem acesso vertical e horizontalmente. A Cuca de Guarani, ou Colônia Guarani, ele chamava. Não sei se era um Streuselkuchen, mas...
Mas está no livrinho que a gente traduziu, que está com a Concórdia para ser produzido, não sei se já foi produzido, mas foi traduzido pelo Walter, neto dele, em que a gente procurou juntar mais que uma edição, porque tinha edições desse livrinho que ele escreveu sobre a história de Guarani, com fotografias e sem fotografia. Então a gente pegou como princípio a que tinha fotografia, que era um pouco mais recente, e juntou textos maiores que tinha nas outras, que ele cortou. Não sei se foi para tornar curto, ou se ele está lá contando coisas que ele não queria que aparecessem mais. Mas eu me lembro, sim, de que no livro ele conta de como ele chegou lá. E ele chegou na casa de um senhor que era dono de moinho, e com o qual ele conversava toda dia. Não sei se ele parou na casa dele, porque não tinha ainda residência nem nada, e que com quem ele falava assim bastante seguidamente. E ele disse, ele chegou à conclusão, conversando com ele, que tentou passar para ele quem eram aqueles teuto-russos, de como é que eles precisavam ser trabalhados e assim por diante. E aí ele até descreve de que os cachorros que tinham ali no moinho, que vinham para lá, coisas muito peculiares, eu achei isso muito interessante. Quer dizer, o dia a dia da convivência dele com esse senhor do moinho, que eu não me lembro o nome, mas ele cita no livrinho dele, e ele chegou à conclusão de que toda a teologia que ele aprendeu no seminário não valiam mais, quase mais nada, comparada à teologia que aquele moinheiro passou para ele, em termos de conhecimento prático. Ah, sim. Então, porque ele tinha toda a teoria teológica, mas lhe faltava a prática, o conhecimento da pessoa humana, e principalmente o conhecimento do teuto-russo, que eram pessoas com personalidade própria muito diferente de muitas pessoas que ele conhecia que vieram da Alemanha, né? E que carregavam para trás de si uma história de pobreza, de perseguição, e ele se botou a ajudar essa gente. Uma das coisas, eu acho que mais doeu eles lá na Europa, e que foi a alegria deles aqui, é ter a sua terra. Isso. E o seu país, mesmo que não era seu país de origem, mas eles sabiam que aqui eu estou, no Brasil, que me recebeu. E lá, ora eles eram russos, ora eles eram poloneses, ora eles eram meio alemães, meio russos. Rejeitados por e se aproveitavam deles para guerras, né? Aí eles iam lá e buscavam esse pessoal para guerrear a favor, ora de um, ora do outro. Então, aqui eles tinham essa tranquilidade. Bom, parênteses, fecha parênteses. Claro, tem muita coisa assim que ele... É interessante que nesse livro, todos esses livrinhos, ele nunca toca no assunto da soja. É impressionante. Não sei se isso é por humildade ou porquê. Eu não li uma palavra dentro desses livrinhos que a gente tinha acesso das edições que ele tocasse, que ele trouxe. Ele fala de que ele tinha um megafone e que quando ele recebeu os discos que vieram em parte da Alemanha, ou dos Estados Unidos, era tudo alemão, era tudo música clássica. Vários deles chegaram quebrados. A agulha do megafone que ele tinha estava quebrada. E ele conta até que tentou fazer uma agulha com um fiapo de bambu. E que ele tentou emendar aqueles discos todos. Que dizer assim, não era a melhor coisa, mas a grande parte dava para ouvir. Então ele fazia, como é que a gente chama? Oitivas, né? Sim, reunia as pessoas de noite ou em determinados horários, convidava quem era de fora também, não só convidava os teuto-russos que pertenciam à comunidade dele, entende? Para ouvirem horas de música sacra. Sacra ou clássica. E isso fez com que eles criassem o desejo de fazer um coral. E aí ele
começou a criar um coral. Tem até uma história, acho que tinha um regente que não era ele, mas era alguém, não sei se era do grupo ou se eles trouxeram para lá, que se tornou o regente desse coral. Fora outras coisas assim, mas isso é de um primeiro momento, né? Assim, depois vem mais coisas aí. O que tu lembra? Não, eu não me lembro nada, eu não tenho isso. Eu também lembro, assim, de que ele ficava furioso, assim, possesso, que ele, todas as vezes que queria falar com alguém da família dele, ele tinha que ir para Santa Rosa, né? Quando ele queria mandar uma carta, ele tinha que escrever a carta, levar para Santa Rosa, buscar em Santa Rosa. E toda a correspondência que vinha era por Santa Rosa, e tinha que ser retirada lá. Então, ele se propôs a criar um correio local. Isso mesmo. Então, alguém pegava toda a correspondência que era para Colônia Guarani. E, através dos alunos da escola que foi criada, tanto uma escola diuturna como noturna, porque muitos não podiam vir durante o dia, só os menores. Mas os menores não era trabalho escravo, todo mundo tinha que trabalhar, como nós, quando éramos crianças. Um tinha a responsabilidade de tirar leite, outro tinha que tratar as galinhas, outro ver os porcos, né? Outro tinha que buscar o pasto. E era assim que se fazia, assim que se criou o desenvolvimento naquele local. E me lembro que no livrinho ele conta que esses alunos, quando retornavam para casa, todos tinham responsabilidade de largar na linha que eles iam da fatia de cuca, cuca fatiada, largar a correspondência para todos. Então, ele criou esse sistema. E ele sentia falta, então, por isso que nasceu essa cartilha, ele sentia falta, né, de instrumentos de ensino e tal. Então, como todas as que ele viu não prestavam muito, ele disse, eu vou criar a minha. As minhas, né, na verdade, era português, matemática, alfabetização e assim por diante. Uma das coisas do livrinho que me chamou muita atenção é que a primeira edição foi na Alemanha e se esgotou rapidamente, e ele chegou nos Estados Unidos, então estava esgotada, aí saiu uma edição em inglês. Isso. E essa é que eu acho que foi refeita depois. Isso. E a gente teve o prazer de, durante uma época, a gente trabalhar também junto nesse livro, né? A editora Concórdia chegou a compilar o livro. Eu me lembro que até tem um nome embaixo. Agora, a questão é um pouco também, a gente precisaria ver um patrocinador, talvez agora seja até mais fácil, né? A própria Fenasoc, por que não? Exato, para completar isso aí. E a dona amiga, que poderia dizer, ou que ouviu desse homem? Um pouco da família argentina. Da família dele. Assim. Só o que eu sei é que a filha do Albert, ele foi para a Argentina. Não sei se o primeiro seminário era em Misiones, né? Foi lá que começaram. Foi em Buenos Aires. Já foi em Buenos Aires? Pois é, então a filha dele, a Flora, eu conheci, nós fomos lá em 2010, aquele ano do primeiro encontro do internato. Aí eu conheci a Flora, que é filha dele, e a Flora tem 2 filhos, Tony e agora não me lembro mais, Frank ou Fred. E a esposa do neto trabalha no seminário lá. Gostaria muito que um dia eles viessem para cá. Eles moram tão próximos. Buenos Aires é tão próximo, né? Próximo, vamos fazer uma força para eles. Quem sabe no centenário aí. Pois é, o Tony e a Silvia. E elas têm 2 filhas e 2 netinhas, tudo muito queridas. Bom, eu acho que é só essas que eu conheço. O filho mais velho, na verdade, é o Siegfried. Sim. Que o Siegfried, eu tenho até uma fotografia em que, quando eu vim aqui a Porto Alegre, em 84, nós os visitamos. Acho que ele já morava em Viamão. Ou em algum lugar que não fosse, não era Porto Alegre, eu acho.
e nós fomos visitá-los. Só o único que não estava presente era o Walter, na época. Não sei se ele já estava nos Estados Unidos naquela época ou não. Acho que já estava nos Estados Unidos, porque ele foi terminar os estudos dele lá, né? Então, o Walter, que eu me lembro, assim, que, na verdade, tem muitas coisas, detalhes que ele conta na introdução desse livrinho, que ele ouviu do pai dele, Sim. contando de como é que as coisas aconteceram, com relação à construção da casa, na arquitetura da casa, a questão da canalização da água e assim por diante. E também a história de que de como é que a soja foi introduzida, porque há controvérsias aí. Tem gente que estudou o negócio e diz que o Albert veio, ele sabia que tinha essa semente que era vendida aqui em Porto Alegre, que ele veio a Porto Alegre, comprou aqui em Porto Alegre e levou para lá. A nossa história de família, que a gente conhece, é que ele, quando voltou dos Estados Unidos, ele trouxe dentro de uma casaca uma manga de casaca, ele trouxe as sementes, e quando chegou aqui, ele botou em garrafas, por causa da conservação. Porque naquele tempo, se tu não tinha autorização para importar, era complicado, não só naquele tempo, hoje pior ainda. Hoje, para trazer sementes de fora é mais difícil. Então, ele colocou para preservar isso em garrafas. Não sei se porque ele tinha que esperar um certo tempo para plantar, isso tinha que ser conservado livre de interferências. E agora, domingo, inclusive, o pastor Jair Essling, lá em Arroio do Meio, disse que o avô dele foi um dos 4 que recebeu a semente para ser plantada lá em Colônia Guarani. Era dele aonde? Sim. Ele é de lá. A família dele é de lá. O que nessas histórias eu li bastante, e como eu disse lá quando a gente estava conversando em off, né? Eu andei participando agora nos últimos 2 meses ou 3 meses, um pouco dessa parte. Eu acho que foi confirmado por esse busto que foi colocado lá com uma descrição onde deixa bem claro que o protagonista, esse é o termo que a gente precisa usar, né? O que não importa como chegou. Que chegou e ele foi fazendo, como se chegou aqui, se chegou com garrafas, porque ele, primeiramente, ele não viria para o Brasil, ele iria lá para onde foi a sua... Não, onde vocês foram depois, né? Lá para a China, para Taiwan. E que ele andou estudando e lá a soja já era conhecida. Então, quando ele veio para o Brasil, ele já tinha conhecimento de soja. Inclusive a transformação da soja em óleo de soja. Sim, mas eu estou dizendo... sim, isso ele sabia, mas ele, então... Por que no livro... E aí eu já estou concluindo um pouco diferente do que você. O que ele está... porque ele resolveu não falar disso no livro. Que o livro foi publicado na Alemanha, foi publicado nos Estados Unidos. Ele pensou assim, não, vamos fazendo o nosso trabalho. Então, quando ele trouxe, e eu entendo assim, e eu acho que é isso que está escrito lá. Eu pedi para uma moça fotografar melhor, tá? Para eu poder usar, inclusive, no Instituto Histórico, eu vou fazer até um texto sobre aqueles 3 bustos e o texto que está embaixo do Albert Lembauer, né? Sim. Só que pegaram o busto dele, ele com a idade de 25 anos, né? Não podia ter sido diferente um pouco. Bom, mas ali diz claramente, cita o nome dele, ano 23. Isso que eu sempre gravei. Ano 23, ele veio, trouxe. Começaram a experimentar. Até que chegou um determinado momento, só que tem gente que só fala nesse segundo momento, no ano 30, né? Que aí pediram para ele, isso parece que é questão comum, pediram para ele vir a Porto Alegre, numa loja, e comprar 2 quilos de... Né? Só que a segunda parte também é verdade, só que ela já foi uma continuação, que já tinha como é que eu vou dizer? Estava estabelecido que isso funcionava. Para que usar
ainda estava em dúvida se era mais para alimentar porcos, se era para fazer o solo ficar bom, porque ele parece que em vários lugares não era bom. Então, realmente, essa parte histórica, ela é bonita, mas eu acho que tu lendo aquele texto como familiar, diretamente ligado, digamos, eu acho que a gente tem que bater palmas, né? Porque eu acho que, né, só porque foi pastor, se é por isso, Martinho Lutero, ele era monge católico antes, né? Também parece. Vamos dizer assim, nossos pastores daquele tempo tinham uma fortíssima relação com a agricultura, porque eles vinham no interior. Sim. Assim como no Brasil, até um certo tempo, todo mundo era quase no interior. O que nós tínhamos na cidade? Nossa igreja era rural, não era urbana. Mesmo os filhos de pastores. E os nossos primeiros pastores que se formaram aqui até no sei que ano, eram todos filhos de pastores. Só a partir de uma outra época que começaram os filhos, os meus, eram incentivados também a buscar, de repente, estudar teologia e se formar como pastor. E aí começou a dar uma mudança na igreja. Isso é muito interessante. E o próprio mundo mudou, né? Veja bem, nós tínhamos uma época, mais de 35% de pessoas vivendo na zona rural. E hoje nós temos 5% vivendo na zona rural. O resto está em cidades. É verdade. Então, os nossos pastores tiveram que se tornar em rurais, em pastores urbanos. Isso foi um aprendizado, entende? A linguagem começou a ser mudada. Os cultos eram em alemão, primeiro. Até 1970, muitos pastores ainda eram instigados a saber tão bem o alemão para pregar em alemão. E muitas congregações exigiam isso porque tinha uma meia dúzia de idosos que só diziam que sabiam alemão. Eu me lembro de uma senhora muito idosa que não vinha na igreja, foi na igreja batista alemã, porque nós não pregávamos mais... Em Porto Alegre? Ou... Não, lá eu não estagiei, em Ijuí. E eu só fiquei 6 meses lá, porque naquela época foi feita uma experiência de, em vez de 1 ano de estágio, fazer 6 meses. E aí eu perguntei para ela, com que língua a senhora se comunica com seus netos? Em português. Então, os seus netos não valem a pena que a senhora venha e faça com que eles entendam uma língua que eles não entendem, uma língua que eles entendem, e não ter que ouvir um alemão que eles não entendem. E como eles são novos, o que vai acontecer com eles? Eles vão fugir da igreja. Eles vão sair da igreja. É verdade. Não vão gostar da igreja, porque a igreja é estranha, fala uma língua que eles não entendem. Esse Albert, ele também, claro, como muitos dos missionários, que se eles se dispunham a também ter tempo para a parte administrativa da igreja, eles eram utilizados, porque eles tinham, em geral, eu não vou nem dizer, não vou desfazer nosso seminário, mas como nós éramos distritos, então era um carimbo a mais, e eu sei disso do meu sogro, ele também fez parte muito tempo da comissão missionária. Como é que nós chamaríamos? Eles eram, assim, também os que avalizavam as decisões da comissão missionária, avalizavam porque eram indiretamente representantes da matriz, nós diríamos assim, se fosse uma firma, né? E essa razão, e isso, claro que eles tinham que se dedicar a tempo, tinham viagens para fazer, e no caso do Albert, ele também, além de tudo, ele participava também do centro, do Conselho Administrativo do Seminário, ele escrevia também no Kirchenblatt, em alemão, né? E talvez até artigos que depois, num certo período, tivessem a ver com os colonos, com a questão do plantio, porque quando tinha aquele Luther Calendar, né, ali tinha muitos temas dirigidos ao colono, tinha, principalmente no Luther Calendar, nem tanto no Lar Cristão. E uma outra coisa que eu me lembrei também,
ele me parece que ele fez parte também da primeira diretoria, ou da grande diretoria da Walter League, que hoje é a chamada GELB, Juventude Luterana do Brasil, né? Então, ele estava, além de estar em várias áreas, não ligados diretamente ao seu ofício, né? A sua comissão, ele atendia a administração da igreja, ele atendia os jovens e ainda a sociedade como tal, né? Que é reconhecido como ajudando também na sociedade no desenvolvimento do seu rebanho, que ele conhecia. Você falou bem claro antes que era pobre. O pessoal não era pobre, não tem o que esconder, eles tinham assim pouca coisa, né? E então foi uma coisa muito profícua. Só para te contar, para corroborar com isso, meu pai, por muitos anos, até o fim da vida dele, ele e a minha mãe também, vamos fazer jus, a mãe carregava muito piano. Nossa. E eles trabalharam muito com grupos ASCAR, Clubes 4S, Aliança para o Progresso. Eu me lembro que o pai formou, junto com a mãe, aquilo que chamava Juventude Rural. E era uma juventude paralela, porque eles não eram luteranos. Então ele criou um sistema de reunir os jovens colonos, filhos dos colonos, para... Claro, ele tinha um objetivo também, né? Evangelizar. Exatamente. Mas como é que ele podia fazer com que eles criassem confiança? Primeiro, chamá-los, fazê-los ver que ele tinha conhecimento de causa sobre a agricultura. Sobre a batata, sobre o trigo. Exato. E aí, o que ele fez? Assim, ele conseguiu recursos, eu não sei de onde vinham, se vinham por Broto, Filivelto, mas ele fazia uma seleção de alguns que eram assim, meio líderes, porque ele aprendeu a conhecer, e enviava por 1 ano ou mais para a Alemanha, para que eles aprendessem novas técnicas de agricultura. Porque eles se negavam a abandonar o carro de boi, o arado de boi e assim por diante. E já tinha naquele tempo aquele trator Toyota, que tinha um motor que tinha tração própria, entende? Então, quando começou e viram que a produção deste colônia, casualmente era da nossa congregação, ele começou a produzir coisa muito melhor e que começou a ganhar prêmio em Brasília, de tamanho de abóbora, de qualidade não sei do que. Os outros foram atrás. E aí a suinocultura também se desenvolveu muito lá. Tinha vários criadores de porcos lá em Arroio do Meio, que eram da igreja. E o pai visitava eles constantemente, orientava questão de higiene, como fazer para não transmitir doenças para os animais, para que você tivesse animais mais saudáveis. Eu lembro nitidamente, posso errar, mas eu lembro de nomes, inclusive, de pessoas que trabalhavam na colônia assim. Então, veja bem, eles não eram só pastores de uma comunidade luterana cristã, eles eram pastores que ajudavam os colonos a desenvolver. Né? Quer dizer, estavam interessados no desenvolvimento da região e do Brasil. O pai tinha palestras com os fumicultores lá do Vale do Rio Pardo. Ele volta e meia, tem reportagens em jornais em que ele aparece dando palestras lá sobre fumicultura. Sim, no nosso próximo programa, que provavelmente vai ser o Oscar e eu, você já vai estar na Pátria Amada dos Estados Unidos, né? Nós vamos tratar um pouco mais também, talvez de tratar no caso do Albert, né? E aí vamos falar um pouco do Victor, que ele foi também, não só com um apelido ligado ao fumo, alguma coisa me disse que era ligado ao fumo. Que me deu apelidos. Que deu apelidos para todo mundo. E para o meu irmão também. Sim, mas a questão de apelidos, a gente até pode falar sobre isso. Mas eu gostaria, nesse momento, principalmente para Lois, que a gente vai se despedindo agora aqui, né? Que foi um grande prazer te ver aqui tão bem com teu esposo,
que infelizmente agora nós não podemos estar juntos, mas um grande abraço para ele também, né? Obrigada. E que foi tão bom estar com vocês aqui e que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através então da Rádio CPT, ela também se sente até honrada bastante por poder conversar, né, soltamente, bem, de forma solta assim, a respeito dessas coisas, dessa querida família. Né? E que sinta orgulho da nossa história, né? Exatamente, E eu disse, naquele artigo que foi para o Mensageiro, um dia eu vou ter que dar para ti lá o Mensageiro, mas deve ter sido lá por mês de março, abril de 2019. Chama-se As Escolas Paroquiais. Eu disse que o caso de vir 1, 2, 3 pastores missionários para um lugar que antes nem se imaginavam, isso foi o único da família Lenbauer. Então, muito obrigado, Lois Lenbauer Winter ou é Winter? Winter. Tá. Winter e também o Oscar. Nós ainda vamos aqui incomodar mais uma vez aqui o nosso amigo. Estamos às ordens. O nosso amigo Rodrigo Bloch, que a gente também agradece muito essa paciência conosco aqui, entre uma risada e outra, e coisa séria e tudo, mas pelo menos nós estamos registrando a questão da história da nossa querida igreja, que ela é tão variada, é tão feita por pessoas, por humanos, mas tão cristãos e principalmente evangelizando esse país amado, nós, e não só aqui no sul, mas de sul a norte, né? E tão carregada de bênçãos ainda desconhecidas. Exatamente isso, e muitas vezes esquecidas e não lembradas, né? Então, Rádio CPT, uma boa companhia para você e Cristo para todos. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.